Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais um culto online da Igreja Presbiteriana de Manaus. Nós queremos agradecer, primeiramente ao Senhor, por ter nos propiciado mais um culto de adoração ao seu nome. Também dizer aos irmãos que compartilhem a nossa live, o nosso culto online com amigos, parentes, vizinhos. Você pode fazer isso agora. Também você pode orientá-los tanto pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Manaus ou pelo YouTube da Igreja Presbiteriana, que é IP Manaus Oficial. E que tenhamos um tempo abençoado, um tempo na presença do Altíssimo, o Deus eterno, aquele que sustenta a nossa vida, aquele que tem dirigido a nossa caminhada. No meio de tantos desafios que temos enfrentado, nós sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor é com você, meu irmão, minha irmã, que está na casa agora, que está com a sua família sentado para celebrar, para cultuar a Deus, para ser ministrado pela palavra de Deus, para orarmos juntos. Você que está no seu trabalho, no seu serviço essencial, você que saiu por necessidade, espero em Deus que esse tempo seja um tempo de fortalecimento e de derramar de Deus mesmo na sua vida e na sua família. Nós vamos orar a Deus e nós vamos clamar ao Senhor para que Ele aceite a nossa adoração, esse louvor ao seu nome, e que o Eterno seja adorado em tudo que fizemos aqui, porque tudo que estaremos realizando neste momento é para a glória e o louvor do seu nome. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos engrandecer o seu nome, mesmo sabendo que ele já é grande. Mas nós queremos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso invocamos, ó Deus, a sua santa, bendita presença, que já se faz presente, mas do fundo do nosso coração, esteja aqui neste lugar, e esteja nos lares que estão agora, ó Deus, te adorando, invocando o teu nome, crendo na manifestação do seu poder, o poder que emana da sua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor também venha perdoar os nossos pecados. A sua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós cremos pelo sangue de Jesus, que neste momento nós confessamos nossos pecados por palavras, por pensamentos, por atitudes que não agradam o Senhor. E que o Senhor venha com o seu bálsamo de misericórdia e graça ministrar na nossa vida a plena convicção que estamos sendo lavados, purificados pelo Senhor. Glória ao teu nome por isso, Senhor. Oramos, Deus, pela nossa nação. Oramos, Senhor, pelo nosso estado. Oramos, Deus, pelos nossos governantes, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, em todas as instâncias governamentais deste país. Dá, ó Deus, graça, sabedoria, discernimento, para que em tudo, Senhor, possamos reconhecer que quando nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos a sua soberania e confessamos os nossos pecados como nação, o Senhor inclina, o Senhor ouve a nossa oração e tem o poder de sarar a nossa terra. Faz isso, Senhor, nesta noite. Ó Deus, que o mês de maio seja um mês onde o Senhor aplaque todo esse espírito de morte
que tem sido manifesto em nossa nação. Meu Deus, tens misericórdia de nós. Tens misericórdia do teu povo. Tens misericórdia da nossa nação. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar esse Deus que é eterno, que é imutável, que é invisível, mas que é real. Adoremos o Senhor. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aclame ao Senhor toda a terra e se prostre diante do Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
nos prostramos em espírito e em verdade. Oferecemos-nos ao Senhor como oferta. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, adorando ao Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Fernanda, pela vida do Roberto. Presente de Deus para a nossa igreja, irmãos. Esse casal de missionários evangelistas da nossa igreja tem se colocado na brecha no sentido de continuar esse mover de Deus através da adoração. E nós louvamos a Deus por todo o nosso melodia, todos os nossas equipes de adoração que têm intercedido e apoiado todo esse tempo, mesmo não podendo estar conosco por causa de todas as precauções que nós temos feito como igreja em relação a esse tempo da Covid-19. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 126. Por gentileza, todos os queridos que estão em casa e aqueles que não estão, pode abrir o seu celular, a sua Bíblia, no Salmo de número 126, e nós iremos fazer esta leitura. E gostaria que você lesse conosco este Salmo, que diz assim, Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, esse é um salmo de consolo. Esse é um salmo de encorajamento. Esse é um salmo que continua reverberando no meio da igreja. E quando nós salmodiamos este salmo, cantamos este salmo, nós estamos dizendo que nós estamos vivendo um tempo de lágrimas, sim. Um tempo de luto, sim. Um tempo de dor e sofrimento. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, esse tempo de semeadura de lágrimas, nós vamos colher grandes frutos para a glória e o louvor do seu nome. Você crê nisso? Deus o abençoe grandemente. Queridos, gostaria de compartilhar algo com vocês. Primeiro dizer aos irmãos e às irmãs que nós precisamos continuar orando pela igreja. Uma igreja com mais de 10 mil pessoas, com cerca de 36 congregações na cidade, fora a sede central e Pedras Vivas. Uma igreja com mais de 100 congregações no interior do Amazonas. Uma igreja que tem todo um vasto trabalho missionário. Uma igreja que tem 36 pastores, um conselho atuante, evangelistas atuantes, missionários no Brasil e fora do Brasil. Essa igreja dessa dimensão também está inserida na realidade que está acontecendo, principalmente aqui no Amazonas. Os irmãos sabem que o Amazonas tem enfrentado de maneira dramática a questão da Covid-19. Nossa igreja mesmo, nós já tivemos irmãos que foram promovidos para a glória por causa dessa pandemia, por causa desse vírus. E muitos irmãos queridos, irmãos, membros da igreja, crianças do Geração Futuro, que perderam seus pais, irmãs e irmãos atuantes nessa igreja, que enfrentaram essa enfermidade, e que hoje estão com o Senhor. E nós não podemos esquecer de nenhum deles, porque eles regaram o Amazonas como instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. E o que nos sustenta, irmãos? O que nos sustenta é que nós somos convictos de que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então nós estamos enfrentando uma luta grandiosa. Hoje mais de 100 mil pessoas, sem as subnotificações, estão contaminadas com esse vírus no Brasil. Cerca de 7 mil pessoas já morreram por causa desse vírus. E Manaus não é diferente. E nós estamos enfrentando uma luta grandiosa. E nós como igreja, como conselho da igreja, nós temos a responsabilidade, irmãos, de orientar os membros da igreja. E a nossa orientação é: se você não participa de serviços essenciais, seja segurança, seja área de saúde, seja em supermercados ou mercado, seja em áreas estratégicas, se você não está envolvido nestas áreas, e você pode trabalhar de casa, estando em casa, meu irmão, fique em casa no mês de maio. Aqueles que não podem, porque precisam ganhar o pão todo dia,
E não são poucos irmãos da nossa igreja. Eu estou falando para a Igreja Presbiteriana de Manaus, enquanto liderança da Igreja Presbiteriana de Manaus, estou falando em nome do conselho da igreja. Use máscara. Se você vai fazer um exercício físico, use máscara. Se você vai sair um pouquinho, use máscara. Se você vai trabalhar, use máscara. Todos os queridos que estão aqui estão com máscara. Então é fundamental que a igreja use máscara, e o mês de maio é crucial aqui no Amazonas. Então eu quero desafiar vocês a isso. Isso aqui não tem nada a ver com questões políticas partidárias, irmãos. A Igreja Presbiteriana de Manaus vai continuar pregando o Evangelho da Graça. A Igreja Presbiteriana de Manaus vai continuar orando pelas autoridades constituídas nessa nação, segundo Romanos capítulo 13. E nós temos um papel de orar pela nossa nação. Mas o que nós estamos falando aqui é uma questão séria que está acontecendo na nossa cidade e no nosso Amazonas. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então saiu, use máscara. Não precisa sair de casa, fique em casa. Essa é a orientação que nós damos enquanto igreja. E nós somos igreja onde quer que estejamos. Eu creio que a nossa igreja vai sair muito mais fortalecida ainda por essa consciência. E eu creio, irmãos e irmãs, que quando nós voltarmos, vai ser um dia de uma grande celebração de vitória e também de consolo por aqueles que foram promovidos, para que a gente possa consolar os seus entes queridos. Então, essa é uma direção dessa igreja, é a direção do conselho dessa igreja, que a gente tenha prudência e discernimento nesse tempo. A propósito disso, nós temos que orar porque mais de 70 irmãos, a nossa Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, tem mais do que isso, mas cerca de 70 a 80 irmãos hoje da nossa igreja estão com a Covid-19. E nós precisamos interceder por esses irmãos. Inclusive, o nosso querido irmão, pastor Ronaldo Lidori e sua família, que frequentam nossa igreja, os seus filhos são membros dessa igreja, participam nessa igreja, não é? E eles estão precisando das nossas orações, e que a gente continue orando, porque há muitos irmãos sofrendo, há muitos irmãos enfrentando. Às vezes eu me pergunto, Senhor, o Senhor tem sido muito bondoso, e eu peço que os irmãos estejam orando por mim e pela Losângela também. Né? E pelos pastores, o pastor Jorge da nossa igreja está com Covid também. Outros pastores tiveram sintomas leves, e evangelistas já estão melhor. Outros já saíram desse momento difícil. Então é um tempo de nós estarmos intercedendo pelos enfermos. Nós vamos passar um vídeo de orientação que o conselho deliberou, para que os irmãos saibam qual é a nossa posição nesse mês de maio, que é um mês crucial aqui no Amazonas. Por favor. Eu fico em casa pelas minhas avós e meus amigos. Eu fico em casa pela minha família. Juntos, fique em casa. Eu fico em casa para proteger meu pai, que tem 65 anos de idade. Eu fico em casa pela minha família. Fico em casa por causa do meu avô, que acabou de completar 70 anos, e por causa da minha avó, que tem câncer. Eu fico em casa Porque eu amo minha família. Eu fico em casa pelo bem da minha família e das pessoas que são próximas a mim. Eu fico em casa para cooperar com quem não pode ficar. Eu fico em casa porque essa é a melhor prevenção. E pela minha família, pela minha saúde. Assim eu decidi. Eu fico em casa para a alegria de todos, porque eu cozinho, eu cuido da casa e estou preservando para não haver contaminação para ninguém. Eu estou em casa por você, profissional da saúde, que não tem essa opção e que precisa sair para trabalhar. Nós, os trabalhadores da saúde, estamos trabalhando para o bem de todos. Faça também a sua parte, fique em casa. Fique em casa por nós e nós estamos aqui por vocês. Eu fico em casa pelos meus pais e por cada pessoa que precisa sair porque está na linha de frente no combate ao Covid-19.
Deus está no controle e que Ele nos abençoe. Amém. 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 Que bom, irmãos. Eu fiquei pensando no caso da Lucília. Coisa boa, não é, irmãos? Eu tenho sido abençoado com a Rosângela, porque eu tenho comido todos os dias em casa. Bênção de Deus, irmãos. É um tempo de comunhão, de relacionamento e também de muita entrega em termos de trabalho. Eu sei que tem muita gente trabalhando. Eu preciso dar alguns comunicados a vocês. E primeiro eu quero dizer aos irmãos de que a nossa escola bíblica está acontecendo de maneira maravilhosa, linda, às 10 horas todo domingo, na plataforma da Igreja Presbiteriana de Manaus, da escola bíblica, não é? Nós temos 16 classes, comportando até 300 pessoas, então você não pode ficar de fora, você precisa estar. Eu quero dizer àqueles irmãos que estão chegando à nossa igreja, outros decidiram por Cristo e ainda não fizeram sua profissão de fé e seu batismo, ou não foram recebidos por transferência, você pode entrar nas salas que nós temos na nossa igreja. E as nossas salas são salas voltadas para isso, o Conhecendo a Nova Vida e o Conhecendo a Nossa Fé. Então você pode entrar lá, acessar, está disponível nas nossas redes e vai ser bênção de Deus para você. Porque eu creio, irmãos, que quando nós retornarmos, nós vamos ter muita profissão de fé e batismo e recepção de membros da igreja, porque há um processo de discipulado, de evangelismo acontecendo na nossa igreja. Um segundo aspecto é, você que já é membro da igreja, nós temos Conhecendo o Antigo Testamento, Conhecendo o Novo Testamento, nós temos Conhecendo a Teologia Bíblica, Conhecendo a Teologia Sistemática, assuntos modernos, atuais. Então tem muita coisa boa acontecendo. O Rever está acontecendo também na plataforma, tá certo? A escola bíblica infantil também, a escola, o Geração Futuro também está acontecendo. Ou seja, a igreja está respirando. Então entre lá às 10 horas da manhã, todo domingo, você pode entrar em uma das salas e se tornar um aluno de uma sala virtual da Igreja Presbiteriana de Manaus. A escola bíblica continua. Uma outra coisa importante é que o nosso programa devocional toda a semana, o programa É de Deus, está sendo feito lá de casa, irmãos. E aí, queridos, quarta-feira passada foi a primeira experiência na nossa casa do programa É de Deus. E, irmãos, eu posso dizer para vocês que foi uma luta espiritual, porque a tecnologia não foi fácil. Mas nós não desistimos, fomos até o final. Então quarta-feira que vem, eu espero em Deus que vai ser pelo Facebook da igreja, tá? Não é pelo YouTube, é só Facebook da igreja. Entre lá, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento espiritual para você e para a sua família. O programa É de Deus, nós estamos ministrando lá da nossa própria casa, tá bom? Lembrando também que na sexta-feira, no meu Instagram, você pode até anotar e seguir o Instagram, @pr.franciscochaves, nós temos a hora nona, ou seja, às 15 horas, na sexta-feira, nós oramos pela nossa nação, oramos pelos enfermos, oramos pelo Amazonas, ministramos uma palavra breve, interagimos com pessoas que participam desse tempo de oração. Então, acesse lá no nosso Instagram, @pr.franciscochaves, e aí você pode, então, estar junto conosco, orando a hora nona, ou seja, às 15 horas, às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, tá bom? Muito bem, queridos. Agora nós vamos ministrar e vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. E aí hoje é 3 de maio. Irmãos, para a glória de Deus, mais de 1.200 cestas básicas foram distribuídas no mês de abril. Nós vamos distribuir mais 1.200 cestas básicas. E nós precisamos da contribuição dos irmãos para a oferta celeiro. É hoje que começa essa oferta. E quando nós estivermos entregando os nossos dízimos, irmãos, fundamental os dízimos, irmãos. Irmãos queridos, não deixe de entregar os seus dízimos. Faça agora mesmo. Se você já está aí pronto para dizimar,
dizime hoje, durante essa semana. Irmãos, nós temos compromissos grandiosos. Vocês sabem a dimensão dessa igreja. Nós temos procurado, enquanto conselho da igreja, otimizar todos os custos, mas não tem sido fácil. E nós precisamos que os irmãos mantenham a sua fidelidade. Às vezes eu me pergunto, Senhor, o teu povo está espalhado. Nós tínhamos 40% de depósitos online apenas. Como que nós iríamos sustentar uma obra tão grande? Porque os irmãos sempre tiveram essa alegria. É muito lindo a gente chegar aqui no gasofilácio, no templo, e entregar o nosso dízimo, nossas ofertas. Cerca de 60% era assim. Mas eu quero lhe pedir, encarecidamente, que vocês façam o depósito online. Faça o seu dízimo online. Não deixe de continuar investindo nesta obra, para que esta obra continue avançando em meio a toda essa pandemia. A igreja não vai parar, irmãos, em nome de Jesus, e eu creio nisso, porque você faz parte, você é a igreja. Viu, meu irmão, minha irmã? Então eu desafio você a fazer isso. E a nossa oferta celeiro, porque nós queremos entregar, e pasmem, não estamos apenas agora enfrentando lutas de necessidades com relação à fome mesmo, em relação a irmãos nossos queridos que moram aqui na periferia da cidade, ou nos bairros da cidade, mais longínquos, ou nos nossos queridos ribeirinhos e as nossas comunidades, os nossos municípios do Amazonas. Irmãos da sede estão também passando por dificuldades. O desemprego está grande. Então, uma cesta básica ajuda a 10 a 15 dias esses queridos terem alimento em suas casas. E, irmãos, nós fazemos isso com amor. Nós fazemos isso com muita dedicação. A liderança da igreja se comprometeu em ser os primeiros a entregar a sua oferta celeiro. Eu quero que você também participe agora. Então vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com muita alegria em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer isso? Vamos adorar o Senhor? Enquanto estivermos adorando, vamos entregar os nossos dízimos e a oferta celeiros para a glória de Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e junto está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, que vivo está. Queridos, vamos ler a palavra de Deus e expô-la neste momento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Tu sabes. Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar, queridos? Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está aqui neste lugar, está na casa de cada um dos meus irmãos, nos quartos, está nas enfermarias, está no trabalho de amados e amadas que estão agora envolvidos. E sabemos, Deus, que o Teu povo está assistindo ou está ouvindo, e que eles ouçam tão somente a voz do Senhor, tão somente a voz das muitas águas. Por isso Deus troveja, como o salmista diz,
troveja a sua palavra, a sua voz, para que ouçamos e possamos discernir a palavra do Senhor para os nossos dias, para a nossa nação, para o Amazonas, para a igreja e para a Igreja Presbiteriana de Manaus. Fala conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, queridos irmãos e irmãs, é sobre o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Antes de entrarmos propriamente no texto, é importante que tenhamos algumas perspectivas em termos de introdução de Ezequiel capítulo 37. Primeiro, dizer aos irmãos de que o profeta Ezequiel é chamado ao profetismo com 30 anos. Ele era da linhagem sacerdotal. E Deus levanta este homem para ministrar no período exílico de Judá. Ele apregoa esta mensagem profética exatamente em 586, quando o povo de Judá foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor. Obviamente que nós estamos falando da plenitude do cativeiro em 586. O fato, irmãos e irmãs, é que Deus levanta este profeta para anunciar e apregoar, primeiro, um confronto a este povo de Judá por causa da idolatria e da sua apostasia. Mas também não somente apontar o pecado da nação, mas também apregoar um tempo de restauração e de libertação de Israel, no caso de Judá. O segundo aspecto desse texto que me chama a atenção é de que nesses 14 versículos, a palavra profetizar aparece 7 vezes. 7 vezes. E a ideia de profetizar, segundo o Dr. Russell Shedd, nesse texto, é de que esta palavra tem o poder de fazer com que as pessoas escute a poderosa palavra de Deus. Então a palavra profetizar é fazer escutar a poderosa palavra de Deus. O terceiro aspecto digno de nota, em termos de introdução, é quanto à mensagem do profeta Ezequiel a partir do capítulo 37. A mensagem é: mesmo quando tudo está perdido, Deus não desiste de Judá e fará novas todas as coisas. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus não desiste de Judá. Deus fará novas todas as coisas. Mesmo que você esteja olhando para essa realidade que estamos vivendo e nos pareça ser algo sem esperança e estarmos perdidos, Deus não desiste dessa nação. Deus não desiste de Judá. Deus não desiste da igreja, o novo Israel de Deus. Deus não desiste da Igreja Presbiteriana de Manaus. Deus não desiste de você que está ouvindo esta mensagem agora. E Ele fará novas todas as coisas. Observando essa síntese, à guisa de introdução, nós podemos ir agora para o texto. O texto diz que o profeta, que é conhecido como o profeta das visões, no capítulo 37, diz a palavra que o profeta é levado pelo Senhor, pela mão do Senhor,
o Espírito conduz o profeta a um vale. E esse vale é um vale de ossos secos. E no original, a palavra secos aqui é que eram ossos sequíssimos, extremamente secos. E o texto diz que o profeta em visão é colocado no meio deste vale. E o Senhor então começa a falar, começa a ministrar na vida deste profeta, dizendo ao profeta, filho do homem, no versículo 3, acaso poderão reviver estes ossos? Então o profeta olha aquele vale cheio de ossos, e o Senhor então fala com o profeta, diz ao profeta, acaso esses ossos secos poderão reviver? E o profeta Ezequiel diz, Senhor Deus, Tu o sabes. A pergunta que devemos fazer a esse texto é, quem são esses ossos secos neste vale? E a resposta está no versículo 11, observe no versículo 11, a resposta do capítulo 37, versículo 11, o Senhor nos dá essa resposta. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. A ideia aqui provavelmente foi uma grande batalha, onde um exército subjugou o exército de Israel. E ali naquele vale de ossos sequíssimos, o Senhor conduz o profeta e fala para o profeta a respeito desses ossos, se eles poderiam reviver. E o profeta diz, Senhor, Tu sabes. E o Senhor fala ao profeta dizendo de que esses ossos, na verdade, são toda a casa de Israel. Ou seja, ele estava se referindo a Israel, sem esperança, se referindo a Judá no cativeiro, se referindo a um povo que foi vilipendiado, um povo que foi subjugado. O que ele estava dizendo é de que este povo, que teve os seus muros derribados, suas casas de Jerusalém todas destruídas, as praças queimadas, o templo queimado, este povo é este vale de ossos secos. Por isso ele diz, profetiza, fala, anuncia a restauração de Judá, anuncia a libertação de Judá. É isso que o Senhor está falando através do poder da sua palavra. E eu creio, irmãos, que há 4 lições que o poder da palavra, observado nesse texto, tem a nos ensinar. 4 implicações fundamentais que eu creio que a palavra de Deus é poderosa para realizar. Porque o poder da palavra de Deus, ela é poderosa para dar forma ao que está informe. Em primeiro lugar, o poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que estava informe. E aí o versículo de número 5 começa a expor a este profeta que está no vale de ossos secos, observando todo o Israel de Deus que estava em cativeiro, em sofrimento e em desesperança. Então ele fala ao profeta dizendo, versículo 5, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito.
e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Que cena, irmãos! Que cena Spielbergiana! Que cena extraordinária, sobrenatural! O Senhor fala ao profeta: profetiza a estes ossos neste vale. E quando ele começa a profetizar, quando ele começa a lançar a palavra poderosa de Deus, o texto diz que ossos começam a se juntar, osso com o seu próprio osso, osso com ossos equivalentes da mesma estrutura. E diz o texto sagrado que há um estalido, que há um barulho, que há um ruído, um estrondo naquele momento, quando os ossos começam a se juntar, cada osso com o seu osso. E diz a Bíblia que os tendões começam a se interligar junto aos ossos. E não só isso, começam a se enxertarem com carne. E um tecido epitelial certamente começou a cobrir todos os corpos. E esses corpos começaram a ter forma. Aquilo que estava informe, aquilo que eram ossos sequíssimos, agora começaram a ter enxerto de carne, os tendões interligando cada junta e formando um corpo estrutural, organizado, organicamente, fisicamente. Irmãos, isso é algo extraordinário, porque só a palavra de Deus é capaz de dar forma ao que está informe. Gosto muito do texto de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala sobre a criação de todas as coisas. Deus cria o universo, Deus cria o mundo, Deus cria a terra, Deus cria toda a estrutura. É como se fosse uma síntese, o versículo de número 1, do ato criativo e criacional de Deus. Mas a partir do versículo 2, nós encontramos ali uma cena, como se ele estivesse especificando como aconteceu esse processo criativo. E diz a Bíblia que a terra ela era sem forma e vazia. E a ideia ali de sem forma é uma expressão hebraica tohu, que significa uma terra desolada. Uma terra desfigurada. E aí a expressão sem forma e vazia é uma outra expressão hebraica que é bohu. Tohu sem forma, bohu vazia. A ideia de que a terra estava estéril. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe, irmãos e irmãs, olhando pela analogia da fé, nós cremos no poder da palavra, capaz de dar forma ao que está informe. Eu não sei como você está vivendo nesse tempo de pandemia. Eu não sei como você está vivendo nesse tempo de aridez. Nesse tempo de terra desolada, árida, estéril, desfigurada. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Um tempo sem esperança. Onde as coisas não estão tendo uma estrutura, se fazendo dar sentido. Talvez você esteja se questionando por que tanta dor, tanto sofrimento, tantas lutas que nós temos enfrentado. Talvez você esteja vivendo na sua casa um tempo de assolação, um tempo de esterilidade, sem vida. Tudo parece sem forma, tudo parece vazio. Eu quero dizer para você nessa noite, de que a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é poderosa para dar forma ao que estava informe.
Se alguma coisa está estéril na sua vida, se alguma coisa está desolado na sua vida, se alguma coisa está sem sentido na sua vida, se alguma coisa está numa profunda desolação por causa de tantas vicissitudes da vida, eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor pode dar forma, o Senhor pode juntar novamente os ossos com ossos, o Senhor pode enxertar você com carne, o Senhor pode interligar com tendões a sua estrutura, o Senhor pode colocar sobre a sua pele uma nova pele, um tecido epitelial extraordinário. O Senhor pode dar forma a você, para que você perceba que tudo faz sentido, porque nada foge ao controle de Deus, nem o propósito de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. O poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que estava informe. Em segundo lugar, o poder da palavra de Deus é capaz de vivificar o que estava morto. É capaz de vivificar o que estava morto. Versículo de número 8, no final do texto, do versículo 8, diz assim: mas não havia neles o Espírito. E aí o versículo 9 diz: então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, versículo 10, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. O poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que estava informe. É capaz de vivificar o que estava morto. O Senhor juntou osso com osso. O Senhor interligou com tendões os ossos. O Senhor fez enxerto de carne na estrutura de cada corpo. E o Senhor formou o corpo. Mas o texto diz, no término do versículo 8, do capítulo 37, que não havia o Espírito nele. Não havia o Espírito neles. E é interessante porque a palavra Espírito, nesses versículos que compartilhamos, é a expressão hebraica ruar. Fôlego de vida. Aquilo que Deus soprou sobre Adão, sobre o primeiro homem. Aquilo que Ele deu como fôlego de vida. O homem recebeu alma vivente. É a mesma expressão aqui de Ezequiel capítulo 37. É a mesma correlação quando nós encontramos lá em João capítulo 3, no Novo Testamento, para o termo grego pneuma. É a ideia de sopro de Deus, sopro de vida, fazer respirar, fazer viver, fazer reviver. Esse texto está dizendo isso, de que o corpo ainda não tinha vida, e o Espírito de Deus soprou nas narinas daqueles corpos, e aqueles corpos se tornaram novamente alma viventes. Eles voltaram a ter vida, eles voltaram a respirar, eles voltaram a ter esperança. O que o Senhor está dizendo é que se Judá estava sem esperança, porque estava subjugado, estava expoliado, estava totalmente envolvido e escravizado pelo Império Babilônico, o Senhor iria fazer algo lindo na vida de Judá. O Senhor ia dar forma ao que estava informe, e o Senhor iria soprar o seu Espírito, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo ânimo, encorajamento para Judá. Meu querido, minha querida, talvez você não esteja conseguindo respirar. E eu não estou falando somente fisicamente por causa desta pandemia e por causa dessa virose.
Talvez você não esteja conseguindo respirar por causa de tanto medo, por causa de tanta dor, por causa de tanta insegurança, por causa de tanta incerteza, por causa da ausência de esperança, ausência de perspectiva, de projetos, de sonhos. Mas nesta noite o Senhor está levantando você. O Senhor está dizendo que a palavra dele é poderosa para novamente dar fôlego de vida a você, fazer você reviver, fazer você sentir com esperança, com ânimo, com força, com coragem, sabendo de que por mais que você esteja na sua casa, com tantos medos e com tantas situações que nos assustam, talvez você esteja com incertezas com relação ao seu trabalho, incertezas com relação ao seu comércio, a sua atividade empresarial. Talvez você esteja olhando, parece que as coisas estão se mortificando. Parece que há um espírito de morte lançado sobre a sua casa e sobre os seus sonhos e projetos. Mas isso não é verdade, porque esta palavra profética é uma palavra de restauração, é uma palavra de libertação, é uma palavra de dizer a você: não desista dessa luta, dessa batalha. Isso vai passar em nome de Jesus. O Senhor está soprando o seu Espírito sobre a nossa nação. O Senhor está soprando o seu Espírito sobre a nossa igreja. O Senhor está soprando o seu Espírito sobre as igrejas evangélicas. O Senhor está forjando algo especial na vida das famílias. As famílias estão se preparando para algo muito especial que vai acontecer. Essa tempestade vai passar. O Senhor tem o poder de soprar o seu Espírito e debelar toda essa enfermidade, e você começar a respirar, a se levantar e crer de que o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. A palavra de Deus é poderosa, meu irmão, minha irmã, para vivificar o que estava morto. Qual área da sua vida que está mortificada? Qual área da sua vida que você não consegue respirar? Que esse vento venha sobre você, esse ruar de Deus, esse pneuma de Deus, esse sopro de Deus, um sopro de vida, vida para salvação, se você ainda não teve um encontro real com Jesus nessa noite, vida para santificação, para se sentir fortalecido, rejuvenescido espiritualmente para a caminhada cristã. Fôlego de vida para você ter esperança nessa caminhada, para que essa enfermidade saia da sua vida agora e que você se coloque de pé. Meu irmão, minha irmã, o poder da palavra de Deus é só a palavra de Deus que vai fazer a gente resistir nesse tempo. Somente a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus tem o poder e ela é capaz de dar forma ao que estava informe, vivificar o que estava morto e colocar em pé o que estava caído. Colocar em pé o que estava caído. Observe, por favor, o versículo de número 10. Profetizei, diz o profeta, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. O Espírito entra na vida dos corpos, nos corpos sem vida, o Espírito entra e dá vida. E aí vem então essa expressão linda do versículo 10, e viveram vida, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O poder da palavra de Deus é capaz de colocar em pé o que estava caído. Agora o Senhor sopra o seu Espírito sobre aqueles corpos no vale, e eles recebem o Espírito de Deus, e eles então vivem. E a primeira coisa que acontece é, eles se colocam em
pé. E se torna um exército numeroso, grandioso, forte. Esta é a visão do profeta em relação a Judá. Dizendo, vocês vão se colocar em pé, de pé. E vocês vão enfrentar essa batalha. Vocês vão estar na trincheira, na grande trincheira. E vocês vão passar por esse cativeiro. E vocês vão serem libertos. Meu irmão, minha irmã, eu estou convencido de que nós estamos vivendo algo que jamais passaria pela cabeça de quem quer que seja, ou qualquer pessoa imaginaria que nós estivéssemos experimentando isso há 5 meses atrás, essa pandemia. Como é possível um vírus que começou na China e hoje está até numa tribo Yanomami, aqui no Amazonas? Esse vírus que resiste ao frio e ao calor. Esse vírus que é invisível, mas é um inimigo mortal, que enfraquece as pessoas, não só fisicamente, mas emocionalmente, e nos abate muitas vezes espiritualmente, nos deixa prostrado. Quem imaginaria isto? Quem imaginaria isso? Eu quero falar para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você que de alguma maneira foi prostrado por alguma situação advindo desse vírus. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja materialmente, seja do ponto de vista psíquico, seja até espiritualmente. Talvez você esteja se sentindo prostrado, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela atravessou a história. A palavra de Deus resistiu a todas as intempéries provocadas pelo homem com suas perseguições. A palavra de Deus resistiu porque é a palavra de Deus. E este vírus não vai resistir à palavra de Deus, porque o Senhor basta mandar uma palavra só e tudo isso vai ser debelado. O Senhor Deus Todo-Poderoso, você que está com sentimento de cativeiro, você que está sentindo meio que cativo, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se coloque em pé. Palavra de Deus está dizendo aqui que ela é poderosa para colocar você de pé. E eu não sei o que está fazendo você olhar para baixo, acachapado, olhando para o seu umbigo, sem esperança, sem rumo, sem objetivo, sem perspectiva na vida. Eu quero dizer para você nessa noite, nos seus olhos, na sua casa, no seu quarto, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é poderosa para colocar você de pé em nome de Jesus. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Esse cativeiro vai passar em nome de Jesus. Tempestade tem início, meio e fim. E nós vamos passar com Jesus. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor está na sua casa, o Senhor está com você nesse momento de debilidade, o Senhor está com você nesse momento de enfermidade, o Senhor está com você nesse momento de instabilidade no seu coração, o Senhor está com você e com a sua casa, e o anjo da morte não vai entrar na sua casa, porque nos umbrais da sua casa está o sangue
do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro é Jesus de Nazaré. Ele já deu vida a você, e vida em abundância. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem o poder de dar forma ao que estava informe. Ela tem o poder de vivificar o que estava morto. Ela tem o poder de colocar em pé o que estava caído. E finalmente, ela tem o poder de nos dar, de nos restituir o que é nosso por herança. A palavra de Deus tem o poder de restituir o que é seu por herança. Versículos 11 a 14. Diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O profeta Jeremias, ele chora, ele lamenta pelo sofrimento do povo de Judá, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da apostasia do povo de Judá. E ele profetiza dizendo, de que esse povo seria levado para o cativeiro, e um grande exército iria levar cativo Judá. Este exército é o exército babilônico. E ele profetiza dizendo que durante 70 anos, Israel, Judá, estaria subjugado, estaria em cativeiro. O profeta Ezequiel profetiza já no exílio para o povo, dizendo de que por mais que eles estejam vivendo um tempo de subjugar, de estarem subjugados, um tempo de estarem sendo espoliados, desonrados, escravizados, dominados e despersonalizados, ele diz que vai chegar um dia em que o Senhor vai tirar Judá da cova. O Senhor vai tirar Judá da cova, vai colocar Judá de pé, restituir Judá a sua identidade. E não só isso, vai tirar do cativeiro babilônico e levá-lo ao retorno para Jerusalém, para que eles vejam o grande livramento de Deus, os muros reconstruídos, o templo reestruturado, tudo reorganizado. E o que me chama a atenção é de que o profeta diz que o templo também, porque o profeta Ezequiel tem uma visão extraordinária. Ele era da linhagem sacerdotal, e uma das visões ele vê o templo do Senhor, cheio da glória de Deus, cheia do poder de Deus. É isso que o profeta está dizendo, que ele estava no meio de um vale de ossos secos, que se juntaram os ossos,
que tendões interligaram os ossos, que carne foi enxertada nos ossos, que o corpo foi formado, que o Espírito foi soprado, que o povo ficou de pé, e esse povo seria totalmente liberto e voltaria para a terra de Judá, para Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, isso é uma palavra profética. Eu não sei quanto tempo você está no cativeiro. Eu não sei se esse tempo de pandemia podemos fazer esta analogia. Mas pela analogia da fé nós podemos crer sim, que é um tempo de luta, de batalha, onde o inimigo quer nos subjugar. Não só o inimigo visível, mas os oportunistas, e o oportunista maior de todos, que é Satanás, que quer subjugar o povo, que quer gerar medo no povo, que quer gerar pavor, insegurança, que o povo perca a sua identidade em Cristo, o povo de Deus. Mas esse texto aqui profético está dizendo: o Senhor vai tirar você da cova, o Senhor vai dar vida a você, o Senhor vai te colocar de pé, o Senhor vai restaurar a sua casa, o Senhor vai restaurar a sua família, e você vai sair desse cativeiro, porque o Senhor Deus tem o poder para fazer isso, e mais do que isso, encher você de uma espiritualidade sadia, encher você de esperança, porque Ele é a esperança da glória, o Senhor Jesus, encher você da nova perspectiva, de que apesar de todo esse cativeiro, você já é povo de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, você já faz parte do novo Israel de Deus, e nós faremos parte da nova Jerusalém celestial para a glória de Deus, e o noivo estará reinando sobre tudo e sobre todos, e nós estaremos celebrando, e dizendo, e conclamando, e profetizando, e falando ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor irá restituir todas as coisas, e o Senhor irá restituir para que o seu povo, o povo de Deus, o novo Israel de Deus, viva em paz. Paz sobre a nossa nação, paz sobre o estado do Amazonas, paz sobre Manaus, paz sobre as igrejas do Senhor, paz sobre a igreja presbiteriana de Manaus, porque o poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que estava informe, de vivificar o que estava morto, de colocar em pé o que estava caído e de restituir por herança tudo aquilo que é seu. E o texto termina dizendo isso: eu vou estabelecer vocês na terra de vocês. E isso aconteceu, 70 anos. E o Senhor restituiu Judá, a terra de Judá e a Jerusalém. É assim que a palavra diz. Se o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. E eu creio pela fé que o Senhor fará isso. Eu creio que o Senhor vai restituir todas as coisas. E tudo vai voltar muito melhor para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a luta que você está travando. Eu sei a minha. Eu sei a minha. E sei que é uma luta grandiosa. Não só por causa da pandemia, mas são as minhas lutas internas. Às vezes me sinto assim. Muitas vezes com esse sentimento de uma grande batalha. Mas esse texto me ensina a descansar o meu coração. E a conclusão que eu chego a tudo isso é de que é o Senhor que tem sustentado a minha vida. E eu creio que é assim mesmo que o Senhor tem sustentado a sua vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos estão em casa e têm se preservado, mas eu creio que a sua casa não é um cativeiro. A sua casa é um refúgio. Refúgio que Deus está te dando para você se fortalecer.
para você ler a palavra, para você orar mais, para você compartilhar mais com irmãos e irmãs pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo telefone, por uma carta, por algo que você pode fazer. Deus está nos preparando, porque quando as portas da nossa casa se abrirem, e as portas da igreja se abrirem, no sentido físico, de templo, nós estaremos contando as maravilhas do Senhor, a graça do Senhor, e o poder dessa palavra, que é capaz de fazer nova todas as coisas. Que Deus faça isso na sua vida, que Deus faça na sua casa, que Deus faça nos seus sonhos e projetos, e que você continue firme, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Que Deus abençoe a você e a mim, todos nós, nesse tempo. Eu quero orar com você. Você pode estar escrevendo também, seja no Face, seja no YouTube, compartilhando. Talvez você esteja já colocando um pedido de oração. Talvez você esteja dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração pela sua palavra. Talvez você esteja vivendo um tempo de muita luta e muita batalha. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus é poderosa. Ela que nos sustenta, ela que nos faz caminhar. E eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, Tua palavra é poderosa, Tua palavra é santa, Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é libertária, ela restaura, ela salva, ela santifica. Eu te peço nesta noite, humildemente, que o Senhor derrame o seu Espírito, a sua palavra sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada um que está enfrentando uma luta, uma batalha, que se sente muitas vezes, ó Deus, sufocado, se sente, ó Deus, muitas vezes fracassado, se sente, ó Deus, muitas vezes sem esperança, sente, ó Deus, muitas vezes por causa da enfermidade sem solução. Mas a Tua palavra é tão poderosa, Senhor, e ela é capaz de restaurar e de curar, assim como o amigo do servo centurião disse: Senhor, manda apenas uma palavra e será salvo, curado o servo do centurião. Senhor, manda apenas uma palavra nesse momento sobre o Teu povo, e cura o Teu povo de todos os males em nome de Jesus. Senhor, manda uma palavra sobre a nossa nação e cura a nossa nação dessa pandemia em nome de Jesus. Manda, Senhor, uma palavra sobre a Igreja Presbiteriana de Manaus, para que ela não cesse de falar, que ela não cesse de anunciar, que ela não cesse de proclamar o Evangelho, apesar de todas as coisas. Senhor, nós vamos sair dessa, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso Deus poderoso, o Senhor é o El Shaddai, o Senhor dos exércitos, o Senhor é Jeová Sebaoth, o Senhor dos exércitos, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Cura, Senhor. Meu Deus, tens misericórdia do Amazonas, tens misericórdia de nós. Meu Deus, tens misericórdia, Senhor, de tantas famílias enlutadas, de tantas vidas ceifadas, de tantas pessoas, Senhor Deus, que estão enfermas agora. Tens misericórdia, Senhor, e lança um bafejo do Teu Espírito para que haja cura nesse momento. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, recebam a bênção do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, sobre a casa de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.